No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 108 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre um clássico da administração com o livro O Gestor Eficaz, de ninguém menos do que Peter Drucker. A primeira versão deste livro foi publicada há mais de 50 anos, em 1967. No Brasil ele foi lançado nos anos 90 com o título O Gerente Eficaz e passou também por algumas atualizações até a versão atual. E os seus conceitos continuam extremamente atuais para os dias de hoje. Aliás, essa é uma dica que eu dou para você que estuda sobre negócios. Não busque apenas os livros mais novos ou livros da modinha. Busque livros clássicos, como livros de Drucker, de Kotler, de pensadores e filósofos, que os conceitos base continuam os mesmos. Muitos gurus de administração, de negócios, de marketing nos dias de hoje falam que já foi escrito há mais de 50 ou 100 anos. E o Peter Drucker, com mais de 30 livros publicados, se tornou um dos escritores mais lidos em todos os tempos na área de negócios, difundindo como nenhum outro a arte de bem administrar. Drucker foi o precursor daquilo que hoje se convencionou chamar de melhores práticas, muito antes de o termo virar moda, e seus ensinamentos primam pela simplicidade tanto quanto pela eficácia. Então fique ligado que vamos começar agora um dos maiores clássicos da administração com o livro O Gestor Eficaz. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 108. E hoje, atendendo a diversos pedidos, vamos falar sobre o livro O Gestor Eficaz, de Peter Drucker. E nesse clássico da literatura de negócios e administração, o autor sugere que a melhor forma de gerenciar de maneira eficaz as outras pessoas é aprender a gerenciar a si mesmo. Assim como as crianças aprendem com exemplos errados, no mundo dos negócios, os colaboradores e todos aqueles que fazem parte de uma organização irão copiar e aprender também os modelos errados. Então fique ligado nesse Resumo Cast que está começando agora e vamos descobrir quais são os exemplos, na opinião de Peter Drucker, que os gestores eficazes precisam transmitir para suas equipes. A proposta do livro é apresentar 5 práticas ou hábitos que podem ser aprendidos ou aperfeiçoados por qualquer gestor, por qualquer tipo de pessoa. E o primeiro grande hábito ou característica de um gestor realmente eficaz é saber gerenciar o seu próprio tempo. Esse é o ativo mais precioso que possuímos, talvez porque, uma vez que o tempo acabou, não é possível retomá-lo. Você pode perder dinheiro, pode perder os seus bens ou qualquer outra coisa que possui na vida. E praticamente todas essas outras coisas podem ser recuperadas. O único ativo que perdemos e não pode ser recuperado é o tempo. Por isso o autor apresenta 3 grandes dicas que facilitam o gerenciamento do tempo na vida do gestor eficaz. São elas: observar o tempo, controlar o tempo e consolidar o tempo. Para observar o seu próprio tempo, você precisa manter um registro das suas atividades. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Hoje em dia existem várias ferramentas que possibilitam um controle, uma medição do seu próprio tempo, desde simples planilhas até aplicativos, ou até mesmo pedir para que outra pessoa, como por exemplo uma secretária, controle e anote todas as suas atividades.
O simples fato de criar um registro consegue trazer insights para as pessoas e motivá-las a serem criativas no gerenciamento do seu próprio tempo. A segunda dica é controlar o tempo. E isso quer dizer gerenciar. Agora que você já conseguiu criar um relatório completo de onde é aplicado o seu tempo, é preciso eliminar as atividades desnecessárias e aumentar a quantidade de atividades importantes que irão impactar nas suas metas e deixá-lo mais próximo dos seus propósitos. E a última dica é consolidar a utilização do seu próprio tempo. Isso significa criar e proteger blocos de tempo. A ideia é manter o foco em um determinado tipo de trabalho ou projeto durante a maior quantidade de tempo possível. Hoje em dia, a técnica Pomodoro é muito utilizada, onde as pessoas trabalham por blocos de 25, 30 ou 50 minutos, seguido por alguns intervalos de descanso. Mas o autor ainda fala de blocos de tempo ainda maiores, que podem durar diversos dias ou até mesmo semanas. Se há mais de 50 anos conhecer e administrar bem o seu tempo já era uma prioridade na vida de um gestor, imagina nos dias de hoje, onde as pessoas estão se sentindo cada vez com menos tempo, com cada vez mais distrações e com cada vez mais atividades. Mesmo com todos os avanços da tecnologia, com o mundo em abundância, o recurso de tempo continua limitado para todas as pessoas. Você pode obter todos os recursos em maior quantidade, com exceção do tempo. O tempo é seu recurso limitante, ele é totalmente irrecuperável na sua vida. Se tudo que você faz exige tempo, significa que as suas realizações e a eficácia das suas realizações são definidas ou limitadas pela forma como você gerencia o seu tempo, que é o seu recurso mais escasso. Por isso, Drucker fala sobre a importância de você conhecer o seu tempo, saber aonde você está gastando o seu tempo, controlar o seu tempo e eliminar tudo aquilo que não é importante para o resultado da sua empresa. Eliminar ou delegar. Quais atividades podem ser desempenhadas tão bem ou melhor por outra pessoa? Um gestor precisa identificar quais são as atividades primordiais para ele desenvolver no seu negócio e todas as outras que não vão afetar os resultados do seu negócio, ele precisa ou eliminar ou delegar atividades para outras pessoas. Nenhum gestor consegue ter mais tempo, mas todo gestor consegue eliminar coisas que prejudicam o seu tempo. Saber o que não fazer é tão ou mais importante do que saber o que fazer. Muita gente sabe o que deve fazer, mas não consegue fazer. Sabe o que, mas não consegue o como. E um dos motivos é porque as pessoas não têm tempo para fazer o como. Então não adianta você saber o que fazer. Você precisa saber o que você não deve fazer para ter tempo para fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Esse é um dos grandes desafios do gestor nos dias de hoje. Nós temos muitas possibilidades, nós vivemos em um mundo de muita abundância, de muitas oportunidades. Então, quando eu não consigo controlar o meu tempo e saber aquilo que eu preciso eliminar e aquilo que eu preciso focar toda a minha energia, todo o meu esforço, certamente eu vou ter muita dificuldade em gerenciar uma equipe, gerenciar uma empresa, gerenciar um negócio. Se você é gestor, sabe que a todo momento alguém vai te ligar, alguém vai te mandar um e-mail, vai te procurar com novas possibilidades, com novas oportunidades, com novas parcerias, com novos negócios. E você, como gestor, se não souber controlar e administrar o seu tempo, corre um grande risco de se perder nas distrações e naquilo que não é o foco e a prioridade do seu negócio. Então, como gestor, você tem a obrigação de saber o que é importante, relevante, indispensável para o seu negócio e eliminar tudo aquilo que não está condizente com a estratégia que você precisa tomar para chegar no seu objetivo. O segundo hábito ou prática é a contribuição. O gestor eficaz está sempre fazendo a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para contribuir
e impactar significativamente nos resultados da minha organização. Garantir o desenvolvimento das pessoas que fazem parte da sua própria organização é uma característica e uma contribuição de um grande gestor. O gestor eficaz entende a necessidade de definir o propósito da sua própria organização para que não só ele, como todos os demais colaboradores saibam qual deve ser a direção das contribuições. Um grande líder não pode perder o seu tempo microgerenciando pequenas tarefas. Ele precisa focar em um cenário mais amplo para visualizar os problemas e os desafios que estão impedindo de se alcançar os resultados desejados. Um gestor eficaz concentra seu foco na contribuição. O gestor precisa contribuir, ajudar, auxiliar a sua equipe com conhecimento, com informação, com treinamento, com ferramenta, com ajuda de qualquer forma que possa melhorar o desempenho ou o resultado da pessoa e da empresa como um todo. E apesar de parecer óbvio, muitos gestores não apenas não contribuem com a sua equipe, como também atrapalham a sua equipe. E uma das principais formas de você atrapalhar o resultado, o desempenho da sua equipe é tentar ficar medindo o tempo e cada atividade que a pessoa desenvolve, ou seja, microgerenciando a sua equipe. O gestor eficaz, ele foca nos resultados. Quais são os resultados que cada um dentro da equipe e que a equipe como um todo precisa entregar no final do dia, no final da semana, no final do mês? Quais são os indicadores que ele vai avaliar para com os resultados que ela precisa entregar? E eu vou oferecer as ferramentas, o treinamento, o conhecimento necessário para que ela atinja os resultados. Eu vou contribuir, é o meu objetivo, é a minha missão fazer com que cada pessoa consiga alcançar o resultado no final do dia, da semana ou do mês. Mas, em hipótese alguma, eu vou ficar microgerenciando cada atividade de cada uma das pessoas. Isso, além de consumir uma grande quantidade de tempo, que foi o primeiro princípio que nós falamos do gestor eficaz, também vai prejudicar o desempenho e resultado de cada uma das pessoas da sua equipe. Então, elimine de uma vez por todas o microgerenciamento, foque em resultados e foque em contribuir de todas as formas possíveis, principalmente pelo exemplo com a sua equipe que você está gerenciando. Foque para desenvolver as suas habilidades. Faça com que elas trabalhem para você, faça com que elas sejam produtivas. Praticamente todos os grandes líderes, CEOs ou gestores possuem pontos fortes e pontos fracos. A diferença é que eles focam nos pontos fortes e conseguem delegar para outras pessoas da sua equipe aqueles pontos em que eles não são fortes. Outra grande dica é focar não só nas suas próprias grandes habilidades, mas também saber identificar na sua equipe, no seu time, quais são as habilidades das pessoas que irão contribuir para o trabalho que tem que ser feito. E muito provavelmente as pessoas que possuem essas habilidades também terão algumas fraquezas, alguns pontos negativos. A ideia então é pensar no seu modelo de negócios, pensar no seu sistema. Quais são as habilidades essenciais para cada ponto do seu sistema, para cada bloco que constitui o seu modelo de negócios. A responsabilidade de projetar esse modelo e identificar os pontos fortes de cada área crítica é do gestor. Se essa tarefa for bem executada, o gestor está agora então na posição de sair à procura, de recrutar as pessoas adequadas que correspondem com as habilidades necessárias para aquela tarefa. Esse é um erro muito comum, não somente de gestores, mas de qualquer pessoa, em não focar nos seus pontos fortes, onde você é mais produtivo, entrega melhores resultados, e tentar melhorar os seus pontos fracos. Aliás, isso acontece a partir do modelo de educação na escola.
quando um aluno ele se sai bem em uma matéria e sai mal em outra matéria, em vez de o modelo incentivar com que ele desenvolva ainda mais aquela matéria que ele saiu bem, ele vai ter que consumir energia, esforço e tempo na matéria que ele saiu mal. Ou seja, ele vai colocar de lado aquela habilidade que ele se sobressai e ele vai ter que, a partir daquele momento, fazer aquilo que provavelmente ele não gosta para desenvolver uma habilidade que ele não é bom. Ou seja, ele está sendo muito mais improdutivo em fazer aquilo que ele não é bom e que provavelmente ele não vai ficar bom porque ele também não gosta ou porque ele tem algum outro motivo ou porque não é o perfil dele e ele para de desenvolver a habilidade que ele era bom. Ou seja, ele vai ficar na média. Ele não vai conseguir melhorar o que ele era ruim e também não vai conseguir melhorar aquilo que ele era bom. Ele vai ficar na média entre todas as atividades. E é importante que você entenda, primeiro, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Quando você tem ciência daquilo que você faz bem e daquilo que você não faz tão bem, você pode focar a sua energia naquilo que você é mais produtivo, naquilo que você faz bem e delegar o resto. Contratar, trazer pessoas, trazer sócios para complementar as habilidades que você não desenvolve de uma forma tão positiva. E como líder é da mesma forma, você como líder, como gestor, você precisa identificar dentro de cada pessoa da sua equipe quais são os pontos fortes e pontos fracos de cada uma dessas pessoas e usar o seu tempo para desenvolver e treinar os pontos fortes e não os pontos fracos. Não tente ser bom em tudo. Certamente qualquer grande líder, qualquer grande CEO, qualquer grande empreendedor, ele se sobressai em uma atividade. Ele é melhor em vendas do que em organização. Ele é melhor em comunicação do que administração, por exemplo. E ele vai trazer outras pessoas para complementarem aquela atividade. E ele vai cada vez mais treinar e aperfeiçoar aquela habilidade que ele é bom. É ali que está o seu diferencial. Faça do seu ponto forte o seu maior diferencial. Seja ainda melhor naquilo que você é bom. Seja ainda mais produtivo naquilo que você é bom. E elimine, terceirize, delegue todo o resto. Traga pessoas melhores do que você para fazer aquilo que você não é tão bom. Isso vale para sócio, isso vale para parceiro, isso vale para funcionário, isso vale para qualquer pessoa que você se relaciona na sua equipe, no seu trabalho. As primeiras coisas, diz Drucker. Novamente falamos da questão da multitarefa e da necessidade de manter o foco naquilo que é mais importante em determinado momento. É a capacidade de identificar o que é mais importante para aquela ocasião, para aquele momento e conseguir dizer não a todas as outras coisas. Falamos muito sobre esse conceito no livro A Única Coisa, que debatemos no episódio número 7 do Resumo Cast. Mas como identificar aquilo que é mais importante? Drucker dá algumas dicas. Foque em oportunidades, ao invés de tentar resolver velhos problemas. Seja dono do seu destino, encontre o próprio caminho que a sua organização deve seguir, ao invés de apenas seguir aquele caminho que todos estão percorrendo. Esqueça o seu passado se algumas coisas não deram certas ou você enfrentou alguns fracassos. Foque no futuro. E finalmente, pense grande. Foque em resolver um grande problema, ao invés de se estabelecer em um nicho seguro e pouco promissor. Comece o seu dia como gestor sabendo e listando o que é o mais importante que você deveria fazer naquele dia. Se você pudesse fazer uma única coisa naquele dia, qual seria essa coisa? Quando você consegue definir o que é mais importante em cada dia do seu trabalho e você foca a sua energia primeiro em realizar aquilo que é o mais importante, mesmo que você não consiga realizar mais nenhuma outra coisa, se você fizer a única coisa que é o mais importante para você, você já vai ter tido um resultado acima da média. E o segredo da eficácia reside, segundo Drucker, na concentração dos seus esforços naquilo que é o mais importante. Você precisa tomar decisões que determinem o que é mais importante, o que deve ser considerado em primeiro lugar na sua empresa. Esse é o papel do gestor. O gestor precisa definir para a sua equipe aonde a sua equipe precisa concentrar os seus esforços,
qual é a única coisa que eles precisam fazer, o que é o mais importante. E de preferência, começar fazendo o mais difícil. Comece o seu dia fazendo o que é o mais importante, o que é o mais difícil, o que é necessário, porque senão você corre um grande risco de iniciar o seu dia fazendo atividades secundárias, fazendo atividades que não são importantes, e você vai chegar no final do dia e vai ter acabado o dia e você não vai ter feito o que é o mais importante na sua vida, no seu dia, no seu negócio. Tenha foco, foque em fazer a única coisa. Use o princípio 80-20, 20-80, 20% daquilo que você fizer precisa gerar os 80% dos seus resultados. Então foque nas poucas coisas que vão trazer os grandes resultados para o seu dia e elimine ou deixe para o final ou delegue ou terceirize aquilo que não vai ser responsável pelos 80% do resultado do seu negócio. Abandonar o que não é o mais produtivo ajuda muito para você definir quais são as suas prioridades e encontrar tempo para fazer o que não tem maior prioridade. Então, antes de definir o que é mais importante, também defina o que é menos importante e abandone todo esse resto. Ele também usa um modelo bastante comum de escala entre urgente e importante. O que é urgente, o que é importante, o que você deve fazer agora, o que você deve postergar, o que você deve delegar, o que você deve excluir. Antes de fazer qualquer atividade, pense sempre nisso. Isso é urgente? Isso é importante? Isso vai trazer resultados para o meu negócio? Isso vai trazer resultado para a minha equipe? Isso pode ser delegado? Isso pode ser excluído? Quando você pensa isso em cada ação, você consegue saber se ela realmente é importante ou não é importante para você e para o seu negócio. O gestor eficaz decide menos do que um gestor ineficaz. Mas como isso é possível? É porque a qualidade das decisões do gestor eficaz é muito maior e uma decisão dele consegue resolver múltiplos problemas. Antes de emitir uma opinião ou tomar alguma decisão que irá consolidar a forma de trabalho de uma organização, o gestor eficaz faz diversas perguntas e incentiva as pessoas a emitirem os seus pontos de vista. Segundo Drucker, até mesmo desentendimentos são benéficos para a organização, porque eles geram opiniões opostas e antagônicas. E o papel do gestor eficaz é trazer à luz essas oposições, pois elas servem como informação para uma melhor decisão. O gestor eficaz está determinado a fazer experimentos. Ele está constantemente perguntando à sua equipe o que é necessário saber para validar determinadas hipóteses. Dessa forma, todos têm a possibilidade de embarcar nessa jornada e contribuir para que as respostas sejam encontradas. E essas respostas servem nada mais nada menos como combustível para uma ótima e eficaz decisão. Tomar decisões consome bastante energia, consome muitas vezes bastante tempo e é uma das principais atividades do gestor, do gerente, do líder, do CEO, do empreendedor. Nós precisamos tomar decisões a todo momento e os gerentes eficazes, eles não tomam um grande número de decisões, eles concentram-se nas mais importantes, naquelas que vão ter o mais impacto possível no seu negócio. E um exemplo bem interessante de muitos CEOs de grandes startups no mundo de hoje que estão sendo feitas é eliminar durante o seu dia muitas das decisões que vão consumir a sua energia. Por exemplo, você já deve ter visto que o Zuckerberg do Facebook, ele usa apenas camisetas pretas, ou vários outros grandes empreendedores que estão tentando diminuir o seu número de decisões durante o dia. Eles vão sempre usar a mesma roupa, eles vão sempre comer a mesma coisa, eles vão sempre comer no mesmo lugar, porque toda decisão que eu preciso tomar, desde a escolha da minha roupa, desde a escolha onde eu vou almoçar, onde eu vou jantar, o que eu vou comer, toda essa decisão, ela envolve uma energia, ela envolve tempo.
E como o principal papel de um gestor, de um CEO, é tomar decisões estratégicas, ele precisa eliminar todas as outras decisões que não são importantes, que vão consumir a energia dele, para que ele possa estar preparado, para que ele possa estar tranquilo, para que ele possa estar pronto para tomar as decisões certas daquilo que realmente é importante. Então uma dica que eu dou para você, empreendedor, é: elimine ou diminua as decisões que não são importantes na sua vida. Isso vale inclusive para sua vida pessoal. Quanto menos decisões inúteis que você precisa tomar no seu dia e mais você foca em decisões importantes, estratégicas, mais você vai conseguir concentrar a sua energia naquilo que é realmente importante. Segundo o Peter Drucker, a eficácia pode ser aprendida. A eficácia deve ser aprendida. Um gestor eficaz, um gerente eficaz, ele pode ser desenvolvido, ele pode aprender. Uma das práticas do gerente eficaz é tão importante que vou considerá-la como uma regra, segundo Drucker. Escute primeiro, fale por último. Gerentes eficazes são muito diferentes em termos de personalidade. Eles têm pontos fortes diferentes, eles têm pontos fracos diferentes, eles têm valores e crenças diferentes. Tudo que eles têm em comum é fazer as coisas certas acontecerem. Alguns já nascem eficazes, mas a demanda é alta demais para ser atendida por um talento extraordinário. A eficácia é uma disciplina, e como qualquer disciplina, a eficácia pode ser aprendida e deve ser aprendida. Então, saiba que qualquer pessoa, qualquer um, pode tornar-se um gestor eficaz. E não só um gestor, mas também uma pessoa mais eficaz. As pessoas eficazes vivem melhor. Elas sabem o que querem e por isso elas conseguem ter a clareza mental suficiente para não perder tempo com aquilo que não é importante para elas. Todas essas práticas e hábitos que comentamos aqui são possíveis de serem aprendidas. Não é necessário nascer com elas. Mas se você não sabe por onde começar, comece controlando o seu tempo. Faça um diário ou peça para alguém controlar o seu tempo, ou utilize algum aplicativo ou até mesmo uma planilha. Não se preocupe em analisar inicialmente, apenas tome nota, registre. Está comprovado cientificamente que as pessoas que tomam nota e registram conseguem resultados muito melhores do que quem não registra nada. Isso se aplica nos esportes, nos negócios, nos estudos e até mesmo em dietas. Está comprovado cientificamente que quem se pesa diariamente consegue manter o seu peso ou até mesmo perder peso de forma mais eficiente do que pessoas que não se pesam diariamente. Espero que tenham gostado do episódio de hoje do Resumo Cast. E se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Visite também resumocast.com.br. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.